Tiago capítulo 1, somente o versículo 6, leremos. Tiago capítulo 1, verso 6. Diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém? Só esse texto vamos ler. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eis a tua palavra, que é viva, que é eficaz, e que penetra nos nossos corações, realizando a sua boa obra. Pai, que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer. Que possamos compreender o que o Senhor quer de nós, na leitura deste texto. Em nome de Jesus. Usa a minha vida, por misericórdia e graça. Usa a minha vida. Amém. Amém. Meu irmão, nós vamos pregar nessa noite falando sobre um tema interessante. Vamos falar sobre a dúvida. Esse escritor, que foi Tiago, o primeiro bispo da igreja cristã, ele foi um dos líderes que coordenou, guiou a igreja por muitos anos, junto com Pedro, junto com João. Mas Tiago me parece que tinha a liderança nas suas mãos, a liderança da igreja. E nesta carta, nessa epístola universal, Tiago, nos 5 primeiros versículos, ele faz pelo menos umas 6 pregações. Ele tem 6 intenções diferentes no que ele está querendo dizer, escrever à igreja. Mas, no versículo 6, ele vai tocar em um assunto, ele vai tocar num tema, onde o ser humano, ele é, por vezes, atormentado, castigado, por este sentimento chamado dúvida. Tiago vai tocar em um dos vários textos, no verso 6, ele vai tocar nesse assunto, e vai falar sobre a dúvida. Dizer que a dúvida, ela é um problema que deve ser compreendido, corrigido, a fim de que Deus seja glorificado e possamos ter uma vida melhor. Então, diante desse texto, eu não quero aqui trazer uma mensagem hipotética, uma mensagem sem entendimento, sem verdade, porque todos nós aqui passamos por momentos de dúvidas. Mas a grande questão é entender o que a dúvida produz de negativo e o que ela gera em nossas vidas e que devemos eliminar, que devemos tirar, para que não venhamos errar o alvo, para que não venhamos errar o objetivo.
Mas, antes de falar sobre isso, eu quero que você leia um texto de Isaías comigo. O capítulo é o 66. E o verso de número 1. O profeta Isaías vai falar a respeito de Deus. E vai trazer a ideia de que Deus, Ele é o grande, o todo-poderoso. A ideia de Isaías, no capítulo 66, é revelar alguém cujas características não são características de dúvida. Olha o verso 1, diz assim. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Isaías está dizendo o seguinte: Deus está em todos os lugares, tem todas as coisas e domina em todos os lugares. É isso que Isaías está dizendo. Deus está em todos os lugares, nos lugares mais altos, nos lugares mais baixos, nos lugares mais íntimos. Deus faz parte de tudo e está em todos. Deus é governante de todas as coisas. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Então a visão do profeta é transmitir a ideia, a mensagem de que o Senhor é grande, de que o Senhor governa e é capaz de estar em todos os lugares. O Salmo 124, versículo 8, diz que o nosso socorro está no nome do Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Então, quando pensamos no Deus Todo-Poderoso, quando pensamos no Jeová, quando pensamos no Elohim, quando pensamos no Deus Supremo, quando pensamos no nosso Deus que nós acreditamos, pensamos em alguém que não existe dúvida, pensamos em alguém que não gera dúvida, pensamos em alguém que suas características não inspiram dúvida, pelo contrário, inspiram segurança, certeza, verdade, convicção de que Ele está em tudo, de que Ele pode tudo e que Ele faz tudo segundo a sua vontade. Mas o texto de Tiago vai dizer que este sentimento, que nos pega de calça curta, desprevenido, é um sentimento que acaba conosco. É um sentimento que nos destrói. E a questão fé, que ele vai dizer no verso 6, ele vai dizer: peça, porém, com fé, não duvidando. Ou seja, não tenha no seu coração qualquer desconfiança em relação ao que Deus pode fazer. Não tenha desconfiança. Mas aí ele vai alertar. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago vai colocar dois problemas aqui. Quem duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar que é levada de um lado para o outro. Tiago está dizendo que isso significa que alguém que duvida perde a fé, provocando em sua vida constantes mudanças de direção, sem enxergar as suas consequências. A pessoa que vive em constante dúvida, ela é impelida, jogada, lançada de um lado para o outro.
E isso provoca nela constantes mudanças, ao ponto dela não enxergar a direção tomada e não enxergar as consequências dessa direção. A dúvida traz problemas de direção. A dúvida traz problemas de alvo. E aí, quando nós tomamos um alvo, uma direção, enxergamos um alvo, a gente não enxerga as consequências deste alvo. E o texto vai dizer: quem duvida é agitado pelo vento, porque as ondas do mar são agitadas pelo vento. Tiago está dizendo, significa que tal pessoa não sabe onde quer chegar, ela não tem nada muito definido em sua vida, para ela tudo é passageiro, nada é permanente na vida dela. Percebe que a dúvida é um problema às vezes? Eu não estou dizendo dúvida que nem vocês mulheres têm, de frequentarem 499 lojas para escolherem uma peça de roupa. Eu não estou dizendo dessa dúvida. Não é, você sabe o que é isso, né, Renê? Não estou dizendo... Não você. Falando... Você sabe o que é isso? Vocês mulheres, sabem o que é isso? Não. Vocês sabem o que é isso? Não enxergam isso, né? Quem já teve esse prazer de passear com a sua esposa? Imagine, Samuel, aquela situação, aquele passeio. Você sai 5 horas de casa para ir no shopping Aricanduva, por exemplo, que tem 700 lojas, ou 1000 lojas, sei lá quantas lojas tem. E ela vai passar em loja por loja, para escolher uma blusinha. E ainda quando chega em casa, pensa, acho que eu vou voltar para trocar. Já aconteceu com algum marido isso aqui? Hein? Algum marido já passou por essa situação aqui? Hã? O corajoso para dizer amém, diga. Eu vou dizer amém. Já aconteceu comigo sim. Não estou dizendo dessa dúvida, tá, gente? Vamos definir aqui. Não é essa dúvida que eu estou me referindo. Eu não estou me referindo a dúvidas que trazem prejuízos para a sua fé. Dúvidas que trazem prejuízos para a sua vida com Deus. Quem é que não tem dúvida sobre que profissão escolher? Sobre que compra devo fazer? Devo comprar agora ou mais tarde? Devo gastar agora ou depois? Quem é que não tem esse tipo de dúvida? Todos nós temos. Mas eu me refiro dos problemas que nós não entendemos a direção e aí prejudicam a nossa fé. E a Bíblia sempre terá o objetivo de tratar da sua vida na esfera espiritual. A Bíblia não tem a prioridade de tratar de outros assuntos que não sejam aqueles que têm por objetivo edificar a sua vida, te levar a uma conversão, te levar à salvação, te levar à vida eterna. Ela fala de tudo, mas o objetivo central é a vida eterna. Então, o apóstolo Tiago, ele vai dizer que existe no coração do homem uma dúvida, um sentimento, que quando ele é manifestado, ele age como a onda do mar, como o vento, fazendo com que esse homem mude de direção, sem enxergar as suas consequências, fazendo com que ele não tenha um alvo definido em relação à sua vida espiritual, à sua vida com Deus.
Pessoas que caem em dúvida na área, por exemplo, emocional, são pessoas que perdem a motivação com Deus. É impressionante como nós temos visto tantas famílias, tantos homens e mulheres perdendo motivação no que se diz respeito às coisas de Deus. Jesus ensinou no livro de Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 7, no versículo 26 e no versículo 27, que todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é comparado com um homem insensato, que edificou uma casa sobre areia, e a chuva veio, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela derrubou, sendo grande a sua ruína. Quando nós não estamos firmados na rocha, qualquer vento abala as nossas estruturas. Não é verdade, Samuel? Quando nós não estamos firmados, Claude, qualquer coisinha acaba conosco. Tira a nossa fé. Tira a nossa visão. Jesus disse, no versículo 25, que quem pratica as palavras, as minhas palavras, Jesus dizendo, é comparado com um homem sensato, que firmou a sua casa sobre a rocha. Vem ventos, vem tempestades, vem problemas, mas não lança essa casa no chão. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, sua casa está na areia ou está na rocha? A dúvida no mundo espiritual, a dúvida na fé, tira os seus alicerces da vida. A dúvida na fé te faz firmar a sua vida com Deus em areia e não na rocha. Talvez a dúvida te fez se tornar uma pessoa mais fria, calculista, sem emoção com Deus. Talvez a dúvida te fez perder a vibração espiritual. Você se tornou uma pessoa dormente espiritual. Para você tudo se tornou normal. Para você tudo se tornou comum. Você perdeu o calor do Espírito na sua alma. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, acorda. Talvez você tenha dúvidas na sua vida com Deus, porque você foi castigado. Talvez você viu pastores, líderes, homens, mulheres, que não deram nenhum tipo de testemunho para que você estivesse firmado na rocha. Mas eu quero te dizer algo muito verdadeiro. Por mais que homens façam, Deus só se responsabiliza com a sua palavra. Deus não tem responsabilidade com aquilo que os homens fazem. Eu vou dizer algo e pense nisso. A igreja é perfeita. Quem não é perfeito são os homens que estão dentro dessa igreja. A igreja de Cristo, arrebatada, essa é perfeita. A que vai ser arrebatada, essa é perfeita. Mas os homens que fazem parte desta igreja
neles está um defeito. Até quando nós vamos ficar olhando para aquilo que é humano? Até quando que nós vamos ficar olhando para aquilo que é material? Até quando nós vamos ficar olhando para aquilo que é passageiro? Pessoas não salvam ninguém. Pastores não salvam ninguém. Mestres, líderes, gurus, padres, quem quer que seja, ninguém. Homem não salva ninguém. Mas Jesus Cristo, o Filho do homem, o Verbo vivo, é este que veio para salvar. Este que veio para salvar. Então, quando eu tenho dúvida, eu tenho problemas na minha vida espiritual. Você tem tido dúvidas na sua fé? Você tem tido dúvidas na sua vida com Deus? Eu quero que você, nessa noite, saia daqui dizendo: eu preciso parar de ter dúvidas e preciso viver a fé. Porque quem vive a fé, quem prova da fé, vai provar de algumas coisas muito interessantes. Primeiro, quem não prova da dúvida e vive constantemente a fé, tal pessoa é direcionada por Deus em todas as coisas. Quem não duvida tem direção de Deus. Amém? Quem não duvida tem direção de Deus. Uma pessoa que tem fé firme, ela tem uma direção firme. Lembram lá do Êxodo capítulo 14? Moisés tinha 3 problemas. 3. Primeiro problema: Moisés estava sendo perseguido pelo exército de Faraó. Segundo problema: diante de Moisés tinha um grande mar que impedia a sua passagem. Terceiro problema de Moisés: tinha mais de 1 milhão de pessoas reclamando no seu ouvido. Terceiro problema de Moisés: Moisés tinha uma direção. Eu tenho a certeza que Deus tirou-nos do Egito para glorificar o seu nome. Ele começa a orar a Deus e fala: Senhor, olha o que está acontecendo. E Deus diz para Moisés: Moisés, fala para que meu povo prossiga, avance, marche, não pare, não retroceda. Meu irmão, com o nosso coração sedento por Deus, quando vivemos uma vida fascinada pela presença do Senhor e vivemos em fé, nós somos direcionados em tudo pelo nosso Deus. O texto bíblico vai dizer, no Êxodo 14, que Moisés, junto com o povo, passou em seco pelo Mar Vermelho. Um outro exemplo de fé e direção, nós temos José, no livro do Gênesis. José passa por todos os problemas que ele passou: rejeição, prisão, humilhação. Deus o levanta como um governador, alguém abaixo de Faraó. E aí José tem a inspiração, depois de um sonho: vamos guardar trigo, porque vai vir o tempo da seca, o tempo da dificuldade. Deus direcionou o coração de José a construir grandes depósitos, para quando chegasse 3 anos e meio de dificuldade, o povo, o seu povo, toda a terra do Egito, pudesse ser mantida por aquela provisão que ele entendeu. Ele foi direcionado. Quando nós não estamos atentos, as coisas acontecem em nossa vida, e a gente fala: meu Deus, mas por que está acontecendo tanta coisa de errado? Será que você tem parado para ouvir a voz de Deus em tudo na sua vida? Será que você tem parado
preparado para receber a direção de Deus em todas as coisas na sua vida? Será que você não erraria menos? Será que você não choraria menos? Não estou dizendo que você deixará de chorar. Porque às vezes Deus nos direciona por caminhos que são estreitos, cheios de espinho, cheios de dor, mas que vão nos conduzir a um oásis. Que vão nos conduzir a um oásis. E eu costumo dizer que é verdade. Não sei se vocês concordam comigo. Mas parece que na matemática de Deus, Ele sempre começa com menos. Nunca com mais. Ele sempre subtrai. Ele sempre tira. Ele sempre corta. Ele sempre amassa. Ele sempre espreme. Para tirar o melhor de nós. Para depois vivermos nos alegrando na sua presença. Talvez esteja acontecendo isso com você. Te falta às vezes direção. Direção do que fazer. Te falta oração. Você era uma pessoa que orava tanto. Você era uma pessoa que buscava tanto a Deus. Você era uma pessoa que falava tanto com o Senhor. E o que aconteceu? Por que mudou? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo nem coragem para vir orar. Aos domingos de manhã tem oração com mulher, vem aqui orar. É das 9 às 11. 2 horas de oração. Para você, mulher, vem aqui. E aposto que se um homem quiser vir orar, também pode, né? Vem também orar, homem. A gente temos perdido a direção, porque nós temos deixado de falar com Deus. Lembra de Gideão? Gideão vai lutar contra um exército com 32 mil soldados, e Deus fala com ele, e ele recebe direção de Deus para lutar com 300, mas foi com 300 que ele venceu. É melhor fazer as coisas na direção de Deus do que na sua visão, meu irmão. É melhor fazer as coisas na vontade de Deus do que na sua vontade. É melhor. É melhor. Não haja por impulso. Não haja pelo seu braço. Maldito homem que confia no homem. E faz o seu braço sua carne, sua força. Uma pessoa com fé, ela é cheia de direção. Uma pessoa com fé, que não tem dúvida em sua fé, ela é cheia de convicção. Convicção de que as coisas estão mais ou menos difíceis, mas lá na frente as coisas vão ser melhores. Convicção é quando nós estamos diante de um imenso problema e fazemos como o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O texto é quem te guarda, mas estou falando, o Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra. O Senhor está à minha direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. Guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída, a minha entrada, desde agora e para sempre. Sem dúvida, eu me encho de convicção, porque eu estou cheio de fé. Eu estou cheio de fé. Lembram de Eliseu? Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. A Bíblia diz que ele estava dormindo enquanto seu servo Geazi saiu à porta e olhou para os
montes e viu sua casa cercada de soldados. A Bíblia diz que Eliseu é acordado pelo seu servo, ele dizendo: Eliseu, Eliseu, estamos perdidos. Acabou. Vamos ser presos, vamos ser mortos. E agora, Eliseu? Eliseu tinha convicção de que o Senhor estava com ele. A Bíblia diz que ele ora a Deus e fala: Senhor, abre os olhos desse meu servo aqui e faça ele enxergar que esses montes têm muitos cavalos, muitos soldados, muitos inimigos. Porém, os nossos inimigos estão cercados, porque em volta deles tem carros e cavalos de fogo. O Senhor está ao nosso redor. A Bíblia diz que os olhos do moço de Eliseu foram abertos e ele viu carruagens de fogo rodeando aquele lugar. Existia convicção. O mal está diante de mim, mas eu sei que existe um Deus que está junto comigo. O mal está diante de mim, mas eu sei que existe um Deus muito maior que está comigo. Ele é muito maior do que tudo isto. Ele é muito maior do que tudo isto. Convicção. Lembra aquele texto de Esther? Esther recebe a notícia de que ela, juntamente com o seu povo, seriam mortos, destruídos. E ela jejua durante 3 dias e ora junto com as suas servas para fazer uma apresentação do seu problema ao seu rei. 3 dias. Ela tinha convicção que depois da oração ela atingiria o seu alvo, os seus objetivos. A Bíblia diz que ela ora, convicta, ela entra na presença do rei, e o rei estende o seu cetro. O que é isso, pastor? Ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Ela com ousadia entra na presença do rei, porque ela tinha convicção de que o rei estenderia o cetro para ela. Aquele rei exerce a figura de Deus. Aquela mulher exerce a figura da igreja. Que nós temos agora convicção, através do sacrifício lá no Calvário, que nós podemos entrar na presença de Deus. E o Deus Todo-Poderoso vai estender as suas mãos para nós. Ele vai estender as suas mãos para nós. Seja cheio de convicção, meu irmão. Através da fé. Com fé, você pode atingir muitas coisas. A fé, além de trazer direção, além de gerar convicção, a fé traz paz. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela: a fé traz paz. Traz paz. Deixa eu só fazer um comentário, meio que besta, mas vou fazer. Tá? Eu nunca faço comentário bobo. Sabe o que eu gostei dessas cadeiras aqui de baixo? Por exemplo, o maridinho e a esposinha pode ficar mais juntinho agora, que nem aqui, ó. Que bonitinho. Ai, ai, ai. Carlas, calma, esse sou eu. Aleluia. É que eu vi ali o Samuel recebendo um beijinho ali da Vera, mas vou ter que comentar isso, sabe? Eu vou ter que comentar isso. Ai, 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 ai. Esse sou eu, né? A fé, ela produz direção. A fé produz convicção. E a fé produz paz. Por que estou dizendo paz? Meu irmão, olha só. Lá no livro de Daniel, nós temos um episódio, acho que é no capítulo 4, se eu não me engano. Não lembro. Me ocorreu agora isso.
Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recebem a notícia, é esse capítulo mesmo? Não lembro. Quem achar aí, me fala só para não falar besteira. Lá nesse texto, esses 3 homens recebem uma notícia de que eles deveriam se dobrar diante de Nabucodonosor toda vez que tocasse a buzina. Não é o 4 não. É o 3, né? É o 3. Ia se dobrar diante do Nabucodonosor. Todo mundo tinha que fazer isso quando a buzina tocasse. E a Bíblia vai dizer que 3 homens, sabendo dessa notícia, eles se mantêm em pé, depois que a buzina tocam, porque eles diziam no seu coração: a gente não vai se prostrar diante de nenhum outro Deus que não seja o nosso Deus. Quando ele toca a buzina, fica lá os 3 homens em pé. E aí um dos servos de Nabucodonosor diz para eles, para Nabucodonosor: ô Nabucodonosor, você não mandou todo mundo se dobrar? Olha os 3 judeuzinhos ali, 3 hebreus, de pé. O que você vai fazer? Vamos jogar eles na fornalha. Aí a Bíblia diz que Nabucodonosor dá mais uma chance para eles. Faz o seguinte: se dobrem, que eu não faço nada. Caso contrário, vou mandar acender, jogar lenha, para que a fornalha fique 7 vezes mais aquecida. E eles olham para Nabucodonosor e dizem: Nabucodonosor, ó rei, vive o Senhor, que se Deus quiser nos livrar das suas mãos, Ele nos livrará. Se Deus quiser nos tirar de suas mãos, Ele vai nos tirar. Imagine você, meu irmão, você, minha irmã, serva do Altíssimo, recebendo essa intimação, olhando para os olhos do rei e dizendo: rei, se Deus quiser que a gente viva, a gente vai viver. Se Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer. Acabou. É tão simples quanto isso. Deus faz como quer. E aí eu fico pensando, aquele rei olhando para aqueles 3 camaradinhas, hebreus, desprovidos de poder, em pé, aguardando a ordem do rei de lançarem eles na fornalha. Como é que eles se comportaram? Como é que você se comportaria diante de uma situação como essa? Imagine só isso. Sua linda pele, seus lindos olhos, seus lindos olhos enxergando aquela fornalha, sua linda pele sentindo o calor daquela fornalha, e o seu grande coração palpitando, dizendo: vou morrer. O que seria? O que seria de você? Esses homens estão tão cheios de paz, estão tão cheios de paz por causa da fé, que estão dizendo: Nabucodonosor, faz o que você quiser, porque nada vai acontecer diferente do que Deus quer. Tá bom. Lançaram os 3 na fornalha. Nabucodonosor, achando que cumpriram com as suas ordens, e todos agora viram o que acontece com aqueles que que desrespeitam as suas ordens. De repente ele olha para dentro da fornalha. Estão os 3 indivíduos vivos, andando dentro daquela fornalha. Eu fico pensando nessa situação. Esses homens
com paz para dizer que Deus os livraria. Agora esses homens estão alegres, talvez dentro da fornalha, não sei, a Bíblia não diz isso. Mas eu fico imaginando aquela situação. Imagine só se tivesse alguns irmãos aqui, palhaços da igreja, olhando para o faraó lá de dentro do fogo. O fogo não me pega, você não me pega. Imagina a situação. E aí faraó dizendo, ó, eles não estão sozinhos. Tem um quarto homem que anda com eles lá dentro. Tem uma quarta pessoa que está caminhando com eles. O aspecto desse quarto homem tem o aspecto dos deuses. É semelhante a um Deus. Meu irmão, a fé nos traz paz, porque nós temos a convicção de que o Deus que anda acima dos céus e faz da terra a estrada dos seus pés, é o Deus que está conosco. É o Deus que está conosco. É o Deus que está conosco. Você está entendendo o porquê? O porquê o salmista dizia: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Ele está dizendo isso porque ele está olhando para a figura deste Deus. Um Deus que está acima dos céus e faz da terra a estrada dos seus pés. Um Deus que está em todos os lugares, vê tudo e conhece tudo. Ele está dizendo, é esse Deus que está do meu lado. Por isso que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. O grande Deus está comigo. E aí o apóstolo Tiago vai dizer que quem tem fé, peça a Deus, fale com Deus, porque este é direcionado, este é guiado, este tem convicção, este tem paz. E não é como a onda do mar, que é lançado de um lado para o outro. Este não vive sem direção. Este não vive a vida sem convicção. Este não vive a vida patinando. Este vive a vida sendo guiado pelo bom pastor. Este vive a vida sendo guiado pelo bom pastor. Pelo bom pastor. Meu irmão, eu quero encerrar esta reflexão levando você a pensar que se as dúvidas que você tem criado não têm trazido prejuízos para a sua vida com Deus. Gente, quando estou cheio de fé, tudo que quero, tudo que mais quero, é estar com Ele. É viver ao lado dEle. É ser cheio dEle. É ser cheio dEle. Por isso que nos últimos tempos, graças a Deus eu tenho uma chefe agora, deixei de ser chefe. Não estou falando da minha casa, não é isso. Não é isso. Não é isso. Deixei de ser chefe. Eu agora tenho uma chefe. E a minha chefe me liberou para ficar agora na igreja. Ela me liberou. Ela disse, vem de vez em quando aqui assinar o ponto, mas pode fazer a obra do Senhor. E a cada dia que passa, eu tenho entendido que vale a pena estar perto de Deus. Vale a pena estar perto de Deus. Vale a pena ser guiado por Deus. Vale a pena ser direcionado por Deus. Vale a pena ter convicção. Vale a pena, porque esta convicção me tem trazido muita paz. Uma paz que, segundo Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz, a paz que excede todo entendimento. Meu irmão, não deixe que nada traga dúvida à sua fé. Não deixe que nada traga dúvida ao seu coração. Deus é real.
vale a pena servi-lo. Vale a pena servi-lo e viver para Ele. Porque tudo isso não produz peso de tristeza, mas produz glória, produz alegria, produz honra. Você vai entrar agora no ano de 2013. Eu poderia pregar aqui na última mensagem deste ano, o que você vai fazer em 2013? Mas eu gostaria que você fizesse somente uma coisa. Viva 2013. Viva a fé em Deus de uma forma intensa. Você vai ver tantas coisas acontecendo na sua vida. Você vai ver tantas coisas acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu lar. Vale a pena viver intensamente a fé. Provoca essa pessoa que está do seu lado, diz para ela isso. Vale a pena viver intensamente a fé. Vale a pena viver intensamente a fé. Vale a pena.